Parece que hoje nós temos um consenso com a maioria das pessoas de que os Estados Unidos são os grandes perdedores nessa guerra tarifária. Afinal de contas, eles dependem extremamente dos produtos chineses. E você vê, inclusive, posts muito interessantes, onde você tem ali o Temu, né, aqueles produtos que deveriam ser super baratos na China, onde você já tem a discriminação dos impostos aqui, né, colocados aqui embaixo. Então você tem o subtotal de um produto ali que era para ser bastante barato, $22, só que aí vem o imposto normal, que já se tinha antes, de 1,13, mais o import charges, são as tarifas. Aí vem com $31,44. E aí você acaba pagando ali 54 em algo que era para custar menos da metade, ou mesmo lugares aqui, que tem um outro que eu vi aqui no Twitter muito legal, vou colocar na descrição das fontes, onde você vê ali um designer custom jacket, ou seja, uma jaqueta bastante cara, né, no mercado de luxo, de $628, aí você teria um imposto normal de 101,74, aí vem, eles colocam até de forma bem discriminada, tariff charge, de mais $1.067, e o produto acaba ficando por 1.797,34. Os brasileiros são bastante acostumados com isso, né? Exatamente o que você vê hoje no Brasil, e agora está acontecendo isso nos Estados Unidos em vários tipos de produtos. Então, o que eu quero falar, na verdade, é o outro lado da história. Como que em várias fábricas chinesas, como que elas estão lidando com isso? E às vezes é importante a gente ter um pouco da nuance. E lembrando, descrever um sistema não é defendê-lo. Descrever uma situação não significa que eu sou a favor ou contra isso, porque sempre que eu faço esse tipo de vídeo, já vem ali os comentários. É um jogo de soma zero, é um jogo ruim para ambos os países, e não adianta você achar que um está indo melhor do que o outro, não tem como você não medir o impacto dos dois, mas principalmente como que isso pode impactar os seus investimentos. Então, isso aqui eu extraí de um canal chamado China Observer, que ele veio fazendo várias entrevistas, né, pegou vários relatos, inclusive, de donos de fábricas chinesas, falando exatamente do problema da seguinte questão. Uma fábrica chinesa que acaba perdendo acesso ao mercado externo, principalmente ali com os Estados Unidos, devido às tarifas, ele tenta migrar para o mercado interno, porque muitas vezes você não tem uma facilidade de simplesmente vender para outro, né? A gente simplifica muito. Eu mesmo tive bastante experiência nessa questão eu trabalhei com importação e exportação durante 10 anos, e quando eu exportava, inclusive, para os próprios Estados Unidos, eu tinha que ter uma caixa específica, com label, né? Aquela coisa específica, com as medições, e muitos produtos eles são específicos daquele mercado. Então, se você é uma fábrica de capacetes de beisebol para a Liga Americana, qual que é a chance de você vender isso para Indonésia, para África do Sul? Então percebe, a coisa não é bem da forma simplista que muitos estão vendo. E aqui ele fala justamente do problema de você tentar migrar para o comércio local, que tem uma característica bem diferente de produtos voltados para exportação. Aqui, esses donos de fábricas, que são especificamente para exportação, e é uma parte muito significativa da economia chinesa, ela está agora encontrando um ambiente super competitivo, saturado e sem diferenciais claros. Então, como essa fábrica ela não tem muita opção, porque agora fechou praticamente as portas do mercado para qual ela vendia antes, a única solução é você entrar numa guerra de preços internos, uma guerra de corte de preços, como se fosse um leilão para baixo, hiperdeflacionário, competindo com quem já está lá no mercado que, se você parar para pensar, também não ia muito bem assim, percebe? Muitos esperavam que depois da reabertura da pandemia, a China fosse carregar o resto do mundo, principalmente com seu mercado interno. E se fosse tão fácil assim, você já teria tido efeitos mais positivos, que estão exigindo cada vez mais programas específicos governamentais de incentivo ao consumo interno, e ainda estamos longe de ver isso, infelizmente, certo? Um mercado saudável na China é desejável para o mundo inteiro, isso cria mais comércio para todo mundo, mas não é o que se vê, justamente porque é um movimento coordenado de recessão
global, pela forma que o nosso sistema monetário está feito. Percebe como é uma coisa mais profunda do que a gente imagina? Então, mesmo quando essas fábricas tentam buscar ali novos mercados, como o Sudeste Asiático, a própria América Latina, o poder de compra é bem menor do que nos Estados Unidos. Então, a demanda não consegue substituir os volumes do cliente, o que são os Estados Unidos. Só que antes de continuar isso, quero só agradecer o pessoal que ainda tem, são os últimos dias para você entrar na jornada Omnimacro, onde eu vou dar uma consultoria fechada para uma turma de pessoas, que eu agradeço a todos que entraram, para poder navegar toda essa incerteza a partir de agora e ir fazendo ali alterações no seu portfólio, respondendo todas as perguntas, então trabalhando realmente ali comigo. E se você quiser fazer uma vistoria nas suas, uma revisão nos seus investimentos de forma gratuita, você pode escanear esse QR Code e a nossa equipe vai entrar em contato com você. E também, para falar de todo o sistema euro-dólar, de tudo que eu adoro falar nesse podcast, mas de uma forma mais profunda para você realmente entender, compartilhando inclusive como eu invisto meu próprio dinheiro, você pode se tornar membro aqui no canal, né? Onde torne-se membro. Então vamos lá. Um outro ponto que foi muito falado pelas pessoas foi assim, como que isso, na verdade, não está impactando em nada a China, porque, na verdade, o percentual das exportações chinesas para os Estados Unidos é muito pequena, é somente de 16%. E aí muitos estão usando esse gráfico aqui, do Visual Capitalist, que é um excelente gráfico, eu adoro o Visual Capitalist. Só que olha que interessante, então você dá uma olhada, é a progressão desde os anos 2000 a 2022 em relação ao market share de cada região do mundo. Então ele colocou aqui a Ásia Pacífico, né, o leste asiático mais Pacífico, com 1,3 trilhão, e aí você tem a Europa com 821 bilhões, aí você tem a América do Norte com 637, com 18%, onde os Estados Unidos são 16 desses 8%. Então quando você olha assim, você fala, bom, eu não preciso me preocupar, porque afinal de contas os Estados Unidos é só 16% desse bolo, o que até faz sentido, mas esse tipo de gráfico, ele está juntando uma região inteira, um continente inteiro. Agora, se você pegar o país isoladamente, provavelmente os Estados Unidos vão ser o número 1 ou o número 2, certo? Então, é muito interessante ver como que você consegue criar uma narrativa de não, a China não precisa de nada disso, não cria nenhum impacto, sendo que é longe de ser verdade, certo? Você tem ali, é muito interessante, né? A paixão pela China, torcer que os Estados Unidos quebrem vai fazer você gostar mais desse tipo de gráfico. Torcer para que a China quebre, que tenha outro campo de pessoas que acham que os Estados Unidos vão sair ilesos disso, né? E vão ter muito mais poder para controlar a China, vão achar que isso é completamente ridículo. Então é importante você sair desses times. Isso é totalmente contraprodutivo. Aí você vê relatos como de próprios donos de empresas, como esse daqui que foi entrevistado, falando, cara, a pessoa que inventou a teoria de que eu posso simplesmente pegar todos os meus produtos que eu ia fazer de exportação e agora eu vou vender no mercado chinês, que está pagando muito menos para produtos que talvez nem sejam absorvidos porque não faz parte da cultura chinesa. Quem inventou esse tipo de coisa? Eles não vão pagar, mesmo que eu possa vender, eles não vão pagar o mesmo preço que eu tenho. E aí vem o problema da questão. O problema é que essas fábricas, principalmente as de exportação, mas também acontece no mercado interno, ele foi financiado por programas em yuan e também em dólares. E independente da moeda no qual o financiamento foi feito, ele usou muito da balança comercial hiper positiva que a China tem para enriquecer a própria China. Só que essas dívidas precisam ser pagas com juros, e isso tudo estava baseado num nível X de faturamento, a um preço específico. E antes de tudo isso começar, o mercado americano já não vinha muito bem. As feiras chinesas, como a Canton Fair, já não tinha mais a mesma quantidade de pessoas para comprar. Esse volume já vinha caindo pela fraqueza do mercado americano. Só que aí você coloca mais uma tarifa em cima disso, e de repente você acha que agora tudo está indo muito bem e a China consegue se livrar da forma mais tranquila possível, migrando para um mercado que já está saturado, pega 16% de toda a produção chinesa voltada para os Estados Unidos e migra para os outros mercados que agora eles vão melhorar. Os outros países também não estão indo muito bem. Percebe o problema? Aí você precisa continuar obtendo aqueles dólares para pagar as suas dívidas correntes, corporativas, no final do mês.
E de onde vão vir esses dólares? Você vai precisar, o seu principal fornecedor deles, que era os Estados Unidos, já não tem mais. E mesmo com as outras pessoas, nos outros países, no sistema euro-dólar, a capacidade deles de ter dólares também é limitada, porque eles não podem imprimir seus próprios dólares. Percebe o grande problema da questão? Então isso é muito mais complicado do que a gente imagina. Então o mercado interno ele não consegue compensar a perda externa. Isso gera desemprego, isso gera deflação. Você já vem diante de uma crise imobiliária. Agora, estou destruindo a China? Estou dizendo que todos os esforços que eles estão fazendo estão errados? Claro que não. A China ela já vinha se preparando para isso com o Belt and Road Initiative, certo? Aquela cinturão e rota, que é aquilo que ia sendo desenvolvido, já vem sendo desenvolvido há décadas, com vários países, inclusive o Brasil vem sendo convidado há muito tempo, etc., para poder entrar, vários investimentos em infraestrutura, só que isso não é suficiente para compensar o problema. Então, teremos dores dos dois lados, né? Saia dos seus times, não existe time USA, time China, apesar de que eu tenho certeza que os comentários vão lotar em relação a esse tipo de briga, né? Mas é normal, estou acostumado com isso. Então, mas o objetivo realmente é você ver como que isso dói dos dois lados e é muito mais complicado e mais difícil do que você imagina. E nos próximos capítulos eu também vou falar de como que isso vai criar um grande problema talvez a obrigação da China começar a desvalorizar, mesmo não querendo, o seu próprio yuan para poder sobreviver a essa próxima etapa.